A palavra pecado é usada constantemente em conversas corriqueiras. Filmes, novelas, músicas usam repetidamente esse vocábulo. Apesar das brincadeiras e irreverências ditas por uns e outros, estamos diante de uma faceta indesejada do nosso caráter. Nem a banalização, nem qualquer tentativa humana de resolvê-la são suficientes para apaziguar a dor e a culpa de um grave erro contra alguém ou contra nossa própria consciência. Veja as palavras de Robert Moller, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia e professor por vários anos em Johns Hopkins, Harvard e Yale, que cometeu suicídio quando estava com 65 anos de idade. Ele disse: "Durante várias décadas nós, psicólogos, víamos toda a questão do pecado e da responsabilidade moral como um grande pesadelo e proclamamos nossa libertação dele como algo que marcaria a época. Mas, com o passar do tempo, descobrimos que estar livre, nesse sentido, isto é, ter a desculpa de estar doente em vez de ser pecador, é cortejar o perigo de também ficarmos perdidos. Esse perigo é, creio eu, evidenciado pelo amplo interesse que há no existencialismo e que estamos testemunhando atualmente. Tornando-nos amorais, eticamente neutros e livres, cortamos as próprias raízes do nosso ser, perdemos o nosso mais profundo senso de identidade pessoal e, com os neuróticos, nos vemos perguntando: quem sou eu? Qual o meu destino mais profundo? Qual é o sentido da vida? Negando a existência do pecado, perdemos a definição de quem somos. Leia a primeira página de qualquer jornal e tente ser otimista com a triste condição da natureza humana descrita ali nessas páginas. Escândalos sexuais e monetários na vida de líderes políticos, atentados terroristas, assassinatos motivados por míseras quantias de dinheiro que seria usado para comprar entorpecentes, e a lista não para. Não apenas o mal é real, o pecado também é. Os autores bíblicos do Antigo Testamento descrevem esse vírus em nosso DNA fazendo uso de diversas palavras, que em si não são sinônimas. Uma delas é a palavra pechá, que carrega a ideia de rebelar-se, além de revolta, litígio e pecado. Outro termo é ratá, que em sua forma verbal significa errar o alvo, falhar, pecar, cometer pecado. A prática de qualquer um desses pecados, por rebeldia ou por descuido moral, resulta em avon, traduzindo nas escrituras hebraicas como iniquidade, a sentença sobre o pecador em termos jurídicos e culpabilidade. Se seres humanos não conseguem resolver o problema do pecado, será que existe solução para isso, da parte de Deus? É bem conhecida a história do adultério de Davi com a jovem Batseba, conforme relatado ali em 2 Samuel capítulo 11. O pecado do rei se tornou maior quando, numa tentativa desesperada de esconder a gravidez resultante desse deslize, o seu plano de ocultação falhou. Urias, o marido traído e um dos principais soldados de Davi, não aceitou o benefício de dormir em casa enquanto seus homens estavam lá na guerra. Para Davi, não restava alternativa senão matá-lo. Adultério e assassinato mancharam o caráter do homem segundo o coração de Deus. O desfecho da história está carregado de lições. Davi foi repreendido pelo profeta Natã, o que não resultou apenas no seu arrependimento, mas também em uma das mais belas composições literárias da Bíblia, o Salmo 51. Davi permitiu que aquele que conhece todos os caminhos do nosso coração ouvisse sua confissão e seu clamor por perdão. Para aqueles que lutam com a culpa de pecados cometidos, confissão e arrependimento constituem o primeiro passo. Veja o que escreveu o sábio Salomão: o que encobre suas transgressões, pechá, jamais prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará misericórdia. É no Salmo 51, verso 10, que encontramos um desejo que pode ser ouvido nos clamores mais íntimos de seres humanos ao redor do mundo. Diz ali: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O desejo por uma nova vida é o que está expresso nesse verso. Curiosamente, Davi pediu para Deus fazer o mesmo que ele fez em Gênesis capítulo 1, verso 1. O verbo criar, bará, no hebraico, aparece tanto num verso quanto no outro, em Gênesis e no Salmo 51. Na mentalidade hebraica, Deus é o único que pode criar a partir do nada alguma coisa. Não é por acaso que esse verbo só admita o substantivo Deus como seu sujeito. Pense nas implicações disto por um momento. Aquele que trouxe à existência o universo, pelo seu poder, pelo poder de sua palavra, pode criar nova vida para cada um de seus filhos e filhas. Bem, isso resolve muitos problemas, mas não todos. Uma ofensa grave é feita contra Deus quando pecamos. E o que ele faz com esse pecado? Como diz o ditado popular, não há almoço de graça. Nesse caso, quem pagou a conta foi o próprio Deus.
Vejamos alguns textos. Em Êxodo 34, versos 6 e 7, lemos o seguinte: Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, avon, e a transgressão, pechá, e o pecado, ratá. Onde o texto diz que perdoa, a ideia é que Deus é aquele que carrega algo. Neste caso, nossas iniquidades, transgressões e pecados. Outro texto belíssimo é Isaías 53, versos 4 e 5, que diz: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, pechá, e moído pelas nossas iniquidades, avon. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo carregou o fardo que nós não somos capazes de suportar. Ele e somente Ele tem a solução para o problema do pecado. Qualquer outro método para eliminá-lo deve ser considerado automaticamente como uma utopia doentia. Os textos de Êxodo e Isaías dizem apenas que Deus, Jesus, carregou nossos pecados, mas não revelam o que Ele fez com eles. A resposta para isso pode ser encontrada no uso do verbo expiar, usado frequentemente no livro de Levítico, no Antigo Testamento. Esse é o último detalhe dessa magnífica obra de arte do plano da salvação. Expiar, kiper em hebraico, tem sido tópico de acalorados debates etimológicos. Para alguns acadêmicos, a origem desse verbo está relacionada com o antigo árabe kapará, que significa esconder. No entanto, estudos mais recentes demonstram que a palavra acadiana kupuru, apagar, é a origem de kiper. Deus perdoa nossos pecados, assim como você apaga arquivos da lixeira do computador. Esses arquivos deixam de existir no infinito universo cibernético, assim como nossos pecados desaparecem no infinito mar do amor de Deus. Quero concluir com as palavras de um simples, mas belíssimo poema que descreve o desejo de Deus para a nossa vida. Diz assim o poema: Ele veio até a minha escrivaninha com lábios trêmulos. A lição havia sido terminada. Você tem uma folha em branco para mim, professor? Eu errei nesta e não está adequada. Peguei seu papel, todo sujo e manchado, e dei a ele um novo, com todo cuidado. Falei em seu coração, com esperança: faça melhor desta vez, minha criança. Eu fui até o trono com o coração trêmulo. O dia havia terminado. Você tem um dia novo para mim, querido mestre? Eu estraguei este, não está adequado. Ele pegou meu dia todo sujo e manchado e deu-me um novo, com todo cuidado. E para meu coração ele falou com esperança: faça melhor desta vez, minha criança. Que tal uma conversa franca com Deus agora? Permita que Ele alivie o fardo dos seus pecados, seus fracassos morais e lhe dê uma nova vida em Jesus Cristo. É o que Deus mais deseja para a sua vida.